Olá, sejam bem-vindos ao podcast Fica. Este episódio pertence ao módulo 2, em que estamos a tentar responder à pergunta: o que aconteceu no tempo de Jesus? Se gostam de ouvir estas conversas, podem colocar gosto, subscrever o canal e ainda partilhar com os amigos. Mas passemos de imediato a escutar o episódio de hoje. Esperemos que gostem. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Fica. Este é um espaço onde dois católicos estão à conversa sobre os temas do percurso de iniciação cristã desenhado pelo Fica. Eu sou o José Pedro e hoje está de novo connosco a Ana, da nossa equipa de formadores e que acompanha o grupo de domingo na paróquia de Nossa Senhora da Ariosa. Olá, Ana. Ora viva, Zé Pedro. Cumprimento todos os que nos seguem e é com muito gosto que volto a estar aqui. Obrigada. Obrigado pela tua presença de novo. Então, para quem nos ouve pela primeira vez, explicamos que este podcast se desenrola ao longo de 3 módulos distintos. O primeiro módulo já está concluído e ao longo de 12 episódios tentamos responder à pergunta: o que aconteceu antes de Jesus nascer? Ana, onde é que nós fomos buscar a resposta a isso mesmo? Então, a resposta é a história da salvação que está descrita no Antigo Testamento. Recordando um bocadinho do que foi dito no episódio 2 do módulo 1, que já agora se chama, se quiserem pesquisar, Deus revelou-se a si mesmo. Exatamente. Essa primeira metade da Bíblia é uma coletânea de livros relativos ao antigo povo de Israel e que foram redigidos ao longo de vários séculos por muitas mãos diferentes. A personagem essencial destas páginas é Deus Pai, que acompanha sempre de perto esta família que escolheu para se revelar ao mundo. E para nós cristãos, o Antigo Testamento assume uma preponderância fundamental por 2 motivos. O primeiro é que Deus, nessas páginas, mostra a sua maneira de atuar perante o género humano. E a segunda é que, ao analisar todas essas páginas, percebemos que elas têm um fio condutor que nos vai levar até Jesus. Aliás, no último episódio do primeiro módulo, foi um episódio duplo, em que estivemos à conversa com o Sr. Bispo de Lamego, Dom António Couto, um reputado biblista, que nos falou de algo que salta à vista destas páginas do Antigo Testamento. Queres nos recordar, Ana? Sim, o Sr. Dom António Couto dizia, em sentido metafórico, que se colocarmos as páginas do Antigo Testamento em contraluz e olharmos atentamente para elas, o que vemos é passar um filme que retrata a história de uma mulher e de uma criança, que no fundo é a esperança judaica que envolve toda a Sagrada Escritura do Antigo Testamento e que depois se veio de facto a cumprir na pessoa de Jesus, que chegado o seu tempo de vir ao mundo veio mostrar as raízes, ou seja, onde tudo o que sustenta o Antigo Testamento no seu conjunto se radica. É isso mesmo. Foi muito bom esse episódio. Quem ainda não teve a oportunidade de ouvir, que o faça, porque valeu mesmo a pena. Sim. E aproveito para dar aqui o testemunho que foi para nós uma honra e um gosto estar à conversa com o Sr. Dom António. E acho, Ana, que posso falar por ti e por todos os restantes colegas de podcast, quer o Paulo, a Mafalda e também a Sandrina, que foi marcante estar com alguém tão conhecedor dos interstícios das palavras, usando a expressão do próprio. E perceber que, apesar da sua grande sabedoria, é assim alguém tão simples e disponível. Não sei se concordas. Sem dúvida. Acho que dificilmente poderíamos ter conseguido oferecer aos nossos ouvintes um melhor remate para o nosso primeiro módulo relativo ao Antigo Testamento. Sim, gostamos todos muito. Bem, nesse episódio fizemos a ponte entre as profecias do Antigo Testamento e a pessoa de Jesus, que agora vamos tratar ao longo do módulo 2. E nos escritos dos profetas, todos eles referem a esperança de um Messias, o rei prometido àquele povo. Mas acontece que será alguém diferente das expectativas humanas, patrióticas daquele povo israelita. Será, na verdade, um contador de histórias, como se pode ler na tradução de Miqueias, não é, Ana? Sim,
A propósito disso, lembras-te que alguém nos contava no outro dia que um filho dessa pessoa, na idade dos porquês, perguntou à mãe: mas porquê é que Deus teve de vir ao mundo? Os homens não perceberam logo o que é que Deus queria? E então a mãe lá lhe tentou explicar, sabes? Deus durante muito tempo enviou alguns mensageiros, os profetas, para explicar o que era melhor para os homens, mas eles não foram fazendo grande caso desta mensagem. Então, por esse motivo, ele enviou o seu filho para se fazer entender através de parábolas e para nos mostrar o caminho. Sim. Acho que é uma boa explicação do profeta Miqueias, relativo ao contador de histórias. Sim, é deliciosa essa conversa, porque foi verdadeira e porque toca mesmo neste ponto, não é? Jesus veio-nos contar a verdade pela sua própria palavra. É isso. Portanto, hoje vamos começar a falar desse homem histórico. É um judeu chamado Jesus, nascido há pelo menos 2024 anos, mais alguns anos de desfazamento face aqui ao início da era cristã. Então eu vou só clarificar para quem não estiver a par. Ao dia de hoje sabemos que o calendário inicialmente usado tinha um erro de cálculo, não é assim? Sim, chamamos era cristã aos anos que se seguiram ao ano 1, que foi convencionado como o do nascimento de Jesus. Essa datação foi calculada em cerca de 525 d.C. por um monge e matemático chamado Dionísios Exíguos. E sabemos hoje, com os meios de que dispomos atualmente, que provavelmente essa convenção relativa ao ano 1 sofreu ali um erro de cerca de 5 a 7 anos de cálculo em relação àquele que foi efetivamente o ano do nascimento de Jesus. Sim. Ainda assim é notável, tendo em conta os meios de que dispunha nesse século VI, um erro tão pequeno, não é? Certo. Além disso, nessa cronologia também não existe um ano zero. Portanto, o ano 1 antes de Cristo é imediatamente seguido pelo ano 1 depois de Cristo. Esta era depois de Cristo é chamada de Anno Domini, ou seja, a partir do ano do Senhor, que é o que significa esta expressão latina. Aliás, vemos isso muitas vezes nas inscrições, em monumentos, escrito o ano, seguido por estas duas letras AD, que significa Anno Domini. Sim. Já agora, sobre a data de nascimento de Jesus, ela não é citada nos Evangelhos ou em qualquer texto da época. Aliás, percebe-se porquê, porque Jesus era um cidadão comum como outro qualquer, não é? Claro. E na altura não havia assim o cartão de cidadão como nós temos hoje. Não havia registro de notariado. Não. Então, a maioria dos estudiosos assume uma data de nascimento cerca do ano 6 a.C. E a forma de cálculo baseia-se num cruzamento de referências de acontecimentos e de personagens que estão documentados na historiografia e que também são simultaneamente mencionados nos Evangelhos de Lucas e de Mateus. E já agora, Ana, lembrei-me que podemos falar aqui um pouco sobre o calendário que nós temos atualmente no nosso mundo ocidental. E é um calendário que está em uso há mais de 4 séculos, e chama-se o calendário gregoriano. E este nome vem do Papa Gregório XIII, que depois de criar uma comissão dos melhores cientistas versados em matemática, astronomia e cartografia na sua época, encarregou-os desta missão de elaborar uma proposta e que decretou a reforma do calendário feita no século XVI e que conservou, portanto, o nome deste Papa. O calendário fica a chamar-se Gregoriano. Antes disso, havia uma outra forma de calendário que estava em vigor há 16 séculos, desde o ano 45 a.C. E esse calendário chamava-se de Juliano, que era o calendário usado no Império Romano na altura, e o imperador que proporcionou o uso do calendário foi Júlio César, não é? Sim, é isso. Isto é uma questão muito interessante. E, aliás, já agora aconselhamos vivamente aos interessados a ouvirem o podcast Café, Ciência e Fé, que recentemente lançou um episódio duplo que explica, do ponto de vista científico, a necessidade e a qualidade desta alteração do calendário juliano para o calendário gregoriano que aconteceu aqui no século XVI. Sim, eu já vi e é um episódio muito bom. Sim. Muito, aliás, como todos. Sim. Explicando assim muito brevemente.
Portanto, esta reforma foi decretada, penso que em fevereiro de 1582, pelo Papa. Nesse caso, como raramente acontece, Portugal foi das primeiras nações a implementar esta reforma. Estávamos na vanguarda nessa altura. Em outubro de 1582, por decreto do rei Filipe I, foram eliminados 10 dias de calendário. Portanto, as pessoas adormeceram no dia 4 de outubro, creio eu, e acordaram no dia seguinte, no dia 15 de outubro de 1582. Sim. Isto para corrigir os erros de cálculo do calendário juliano, que enfermava de um erro, fazia com que houvesse um desfazamento muito significativo, que a data era já de 10 dias, em relação à data do equinócio solar da primavera. Que é importante, não é? Exatamente. A razão principal é que para os católicos era essencial manter a tradição judaico-cristã da celebração da Páscoa, que deve ser celebrada no primeiro domingo, depois da primeira lua cheia, que se segue ao equinócio da primavera. Ora, aí está. E nessa altura o equinócio da primavera, ao invés de ser celebrado no dia 21 de março, já entrava pelo mês de abril dentro e, portanto, isto levava aqui a um erro muito grande no cálculo da data da Páscoa. Pois. Atualmente, neste calendário que ainda vigora em alguns lugares do mundo, o erro já vai em 13 dias de atraso. É isso mesmo. E como estavas a dizer, Portugal foi dos primeiros a adotar, porque era um dos países católicos aqui do Mediterrâneo. Esses foram os primeiros, os pioneiros, que mudaram para o calendário gregoriano, que depois aos poucos foi alastrando para este mundo ocidental. No entanto, os países protestantes e anglicanos estavam relutantes em aceitar um decreto que vinha do pontífice católico, não é? E só aceitaram esta mudança depois de 1700. E para isso foi essencial o papel de alguns cientistas protestantes que, no fundo, aprovaram as alterações do calendário gregoriano, mesmo tendo eles avisado que ele não era perfeito. Mas, não sendo perfeito, é até hoje o melhor método conhecido, não é? Sim. Mais uma vez, vemos aqui, contrariamente à Vox Populi habitual, a Igreja Católica a promover a ciência e a busca da verdade, e a verdade é a verdade, quando se procura com base em pressupostos científicos. Exatamente. E daí o consenso na aceitação desta mudança. Muito bem. Ou seja, também de referir que, como dizias há pouco, algumas igrejas cristãs do rito bizantino, portanto, mais a leste, continuaram até hoje a seguir o calendário juliano. E a pergunta é, porque é que nós nos demos ao trabalho de explicar isto tudo? Primeiro, para percebermos que existem comunidades cristãs a celebrar os eventos litúrgicos em dias diferentes, não é? E porque também quisemos explicar que o evento de Jesus nascer é tão importante que mexeu com toda a civilização ocidental, ao ponto de encontrar aqui um método para calcular corretamente o ano do nosso Salvador ter nascido. Além disso, ao longo destes 12 episódios vamos contar com uma sequência de acontecimentos da vida de Jesus e para isso vamos utilizar então esta datação mais consensual entre os estudiosos da Bíblia. Já agora, Ana, podes nos dizer qual é esse período temporal que nós nos vamos situar, por favor? Sim, vamos começar no ano 6º a.C., que é o ano em que, tendo em conta o tal erro de cálculo, ano em que Jesus terá nascido, e iremos até por volta do ano 30 depois de Cristo, o ano em que Jesus terá morrido. Pensa-se, segundo nos explicou o Sr. Dom António Couto no episódio anterior, que é possível até com algum grau de certeza dizer que a morte de Jesus terá acontecido no dia 7 de abril, desse ano 30 depois de Cristo. Sim. E, portanto, será este o nosso arco temporal de análise neste segundo módulo. Muito bem, antes disso, vamos começar a explicar que nós conhecemos a vida de Jesus porque alguns dos seus seguidores testemunharam que ele ressuscitou. E com esse facto, que é fundamental, acreditaram que este era o Filho de Deus, que este era o Messias prometido nas Escrituras deste povo de Israel. E esses seguidores começaram a escrever esses relatos chamando-lhe uma palavra grega, evangelion, que no fundo significa a boa nova, as boas notícias que eles tinham para trazer. E além desses 4 evangelhos, também há um relato chamado Atos, que conta a expansão deste movimento cristão para fora do território de Israel. E depois disso eles começam a enviar
cartas para as comunidades cristãs espalhadas pelo mundo antigo, não é assim, Ana? Sim, nem mais. O Novo Testamento, pelo cânon católico, é constituído por 27 livros, aceitos como genuínos no século IV depois de Cristo, obviamente. Claro. Portanto, descrevendo aqui a ordem pela qual aparecem os livros, primeiro surgem os 4 Evangelhos, depois os Atos dos Apóstolos, as 21 epístolas e cartas católicas e, por fim, o livro do Apocalipse. Para este módulo 2, vamos focar-nos apenas nos 4 Evangelhos. Mateus e João, 2 dos apóstolos que viveram com Jesus, e Lucas e Marcos, cristãos da segunda geração que não conheceram Jesus, mas que receberam o testemunho dos primeiros apóstolos. Sim. Portanto, vamos recorrer aos 4 Evangelhos. Então, 3 deles, Mateus, Marcos e Lucas, são apelidados de sinóticos. E este termo vem da palavra grega sinopsis, que quer dizer olhar unitário. Portanto, eles são assim referidos porque contêm uma quantidade de histórias em comum e que estão narradas na mesma sequência. O único evangelho que segue outra linha narrativa é o de São João, não é? Sim, como também nos explicou Dom António Couto no episódio anterior, o Evangelho de São Marcos foi o primeiro a ser escrito por volta dos anos 66 a 70 depois de Cristo. E é uma espécie de sumário, é o mais pequeno. Mais à frente, por volta dos anos 80, os evangelistas Mateus e Lucas desenvolveram outros 2 evangelhos. Mateus é o mais longo, é chamado o Evangelho da Igreja porque tem o propósito do ensino catequético e neles estão contidos os 5 grandes discursos públicos de Jesus. O Evangelho de Lucas é o Evangelho da missão, de chamar os gentios, os que estavam fora do povo israelita, tal e qual como Lucas, o seu escritor, e que são também chamados a esta boa nova. E por fim temos o Evangelho de São João, que é especial, não é, Zé Pedro? Sim, São João vem nesse próprio Evangelho como o discípulo amado, é quem estará na origem deste 4º Evangelho. No entanto, os estudiosos dizem que ele não é necessariamente o escritor. Ou seja, o conteúdo sim, mas o que lá está escrito pode ter sido redigido por discípulos seus no final do século I. E este evangelho seguiu um caminho diferente dos 3 sinóticos. Ele todo é uma espécie de meditação que procura despertar a comunidade para quem está a falar. Como lá diz, num dos versículos do capítulo 20, com o objetivo de alimentar a fé em Jesus Cristo, que é Filho de Deus, a fim de que os homens tenham a vida em seu nome. Posto isto, Ana, acho que já demos aqui uma boa introdução. Sim. Vamos dar início à narrativa, ou seja, às várias histórias que selecionamos das primeiras páginas dos Evangelhos. E para isso pedia-te que se podias dar o título e o contexto deste episódio. Sim, claro. Então o título deste episódio é A Família que Acolhe a Pequenez. Como seria de esperar, antes de falar de Jesus, devemos falar da sua família e das suas origens. Isso mesmo pensaram 2 dos evangelistas, Mateus e Lucas, que descrevem com muito detalhe, no início dos seus evangelhos, a genealogia de Jesus. Os estudiosos da Bíblia veem aqui o mostrar que o nascimento deste menino está inserido numa linhagem real, ou seja, no contexto do Messias, o rei esperado pelos israelitas. Mateus coloca a descrição das ligações desde Abraão até David, David até ao cativeiro na Babilónia e do exílio judaico depois até Jesus. Sim. Lucas, por sua vez, aborda a genealogia de Jesus retrocedendo continuamente até Adão, talvez com o objetivo de mostrar que, além de Deus, Jesus era também verdadeiramente um homem. É mesmo isso. Como nós vimos no episódio anterior, é mais uma forma de ligar este Deus menino às histórias e às profecias bem conhecidas deste povo israelita. Mas comecemos então pela sua família. Estamos no ano 6 antes da era cristã. Maria e José eram um casal que estava comprometido para casar em breve e viviam em Nazaré. E o que era esta Nazaré? Nazaré era uma pequena aldeia na periferia da Galileia, e a Galileia era também ela uma
periférica província do Império Romano. Portanto, um lugar muito pouco conhecido, muito pouco significativo no impacto da esfera de todo o Império Romano. Ou seja, nada que fosse digno de registro nas crónicas daquele tempo, numa época da Pax Romana do Imperador Augusto. Maria era muito jovem, certamente uma adolescente, pelos padrões de hoje, tendo em conta o que sabemos dos costumes judaicos da época, e, por essa altura, um episódio extraordinário acontece. Sim. Então, vamos começar a fazer aqui algumas citações ao longo da nossa narrativa. Quem quiser ir seguindo isto de uma forma estruturada, nós vamos deixar nas descrições do episódio essas referências aos versículos do Evangelho que estamos a citar e também as referências aos discursos e comentários dos papas que fomos usando aqui. E depois quem quiser vai investigar. Portanto, São Lucas no primeiro capítulo diz assim: ao 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem chamado José, da casa de David. O nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, disse: Salve, és cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou perturbada com estas palavras e pensava que espécie de saudação seria esta. Disse-lhe o anjo: Não tenhas medo, Maria, pois encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberás no ventre e darás à luz um filho, e chamá-lo-ás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de David, seu pai. Reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria disse ao anjo: Como se fará isso? Pois eu não conheço o homem. Pois, podemos pensar no que iria na cabeça daquela jovem. Como seria possível acontecer tudo aquilo? Porque, de facto, havia o José, seu noivo, mas ainda não viviam em comum, não viviam debaixo do mesmo teto. Mas o anjo Gabriel respondeu-lhe: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te envolverá. Por isso, o que é concebido será chamado Filho de Deus. Maria disse então: Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo partiu de junto dela. Ana, não sei, um dos primeiros comentários que nós podemos fazer é que este Deus Todo-Poderoso condiciona todo o seu projeto da salvação ao livre consentimento de uma rapariga do povo de Israel. Não é? Fantástico. Sim, mais uma vez. Já vimos isto acontecer em vários episódios que analisamos até agora do Antigo Testamento. Sim. Deus omnipotente não nos dispensa, a nós, pequenos e frágeis seres humanos, nunca no seu projeto de salvação. Sim. O Papa Francisco diz-nos assim, numa das suas meditações: o sim de Maria é completo, total, para a vida inteira, sem condições. E do mesmo modo que o não das origens, ou seja, de Eva, tinha impedido a passagem do homem rumo a Deus, assim o sim de Maria abriu o caminho a Deus no meio de nós. É o sim mais importante da história, o sim humilde que inverte o não soberbo das origens, o sim fiel que cura a desobediência, o sim disponível que aniquila o egoísmo do pecado. Esse comentário é muito bom do Papa Francisco e também me lembra um outro de um dos padres da Igreja, logo no início dos primeiros séculos, que dizia assim esta frase marcante: por uma mulher entrou o pecado no mundo, estava-se a referir a Eva, por uma mulher veio a salvação ao mundo, referindo-se a Nossa Senhora, não é? Isso. Muito bem, noutra ocasião o Papa Francisco ajuda-nos a meditar nesta postura de Maria, não é? Na sua atitude interior, e diz assim: o anjo chama-lhe cheia de graça. Pois bem, ao ouvir esta saudação, Maria, em vez de sentir prazer, fica estupefacta. A saudação do anjo parece-lhe maior do que ela. Mas porquê? Porque ela se sente pequena dentro. E esta pequenez, esta humildade, atrai o olhar de Deus. Maria, tendo recebido o maior elogio, não reivindica algo, não atribui nada ao seu mérito, não se envaidece, não se exalta, pois na sua humildade sabe que recebe tudo de Deus. Ela está, portanto, livre de si mesma, totalmente voltada para Deus e para os outros. Fim de citação. Sim, é verdade.
Outra das coisas que nos chama a atenção, logo depois daquele anúncio surpreendente, não é? É que Maria dispõe-se a deixar Nazaré para ir assistir à sua prima Isabel, próximo de Jerusalém, portanto, a alguma distância. Sim. E o Papa Francisco também discorreu sobre isso noutra ocasião, e passo a citar. Tendo recebido o anúncio do anjo, Maria não fica em casa a pensar no que aconteceu e considerando os problemas e imprevistos que certamente não faltavam. Em vez de se concentrar nos seus problemas, pensa nos necessitados. Pensa em Isabel, sua prima de idade avançada e que estava grávida. Maria parte com generosidade, sem se deixar intimidar pelos desconfortos da viagem. E o texto diz que Nossa Senhora se levantou e foi à pressa. Fim de citação. Isto foi, aliás, o lema da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa em 2023. Sim, Não é? É mesmo Maria isso. levantou-se e partiu apressadamente. Ou seja, a Igreja quis dizer a toda a gente que isto é o que nós temos que fazer enquanto cristãos. Levantar-nos e ir apressadamente acolher os outros, tratar dos outros, não é? Exatamente. E neste caso o outro era a parente idosa, Isabel, que agora estava prestes a tornar-se mãe de João Batista, que vamos falar mais à frente. E Isabel recebe-a cheia de espanto e alegria por aquela visita inesperada. E quando se abraçam, a criança dentro de Maria sobressaltou no seu ventre. E Isabel, inspirada, saudou-a assim: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Ao que Maria respondeu: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque pôs o olhar na humildade da sua serva. Portanto, podemos ver que nesta fase Maria vai permanecer com Isabel, uma altura atribulada, sobretudo por uma mulher de idade tão avançada, como era o seu caso. E o Papa Francisco sublinha esta ideia: não esqueçamos que o primeiro ato de caridade que podemos fazer ao nosso próximo é oferecer-lhe um rosto sereno e sorridente. É, no fundo, levar-lhe a alegria de Jesus, como fez Maria com Isabel. Fim de citação. O Evangelho em seguida diz-nos que, após ter ficado em casa de Isabel durante cerca de 3 meses, Maria regressou a Nazaré. Podemos imaginar que nesta fase já seria impossível esconder aquela gravidez perante a sua aldeia, a sua comunidade, mas sobretudo perante o homem com quem decidira partilhar a vida, não é? Sim, Ana. E havia aí um problema para resolver com José, não é? Exatamente. E o evangelista Mateus diz assim: José, seu esposo, que era justo e não queria difamá-la, quis repudiá-la secretamente. Ou seja, podemos imaginar que não foram dias fáceis para José. Ele devia estar a pensar: mas porquê é que isto me está a acontecer, não é? Como é que ele próprio poderia acreditar naquela história de Maria? Mas no seu íntimo decidiu que não a iria acusar publicamente. Portanto, por aqui vemos que José era um homem de coração grande, não é? Sim, verdade. E o Evangelho continua assim: E assim tendo pensado, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu num sonho, dizendo: José, filho de David, não tenhas medo de receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado provém do Espírito Santo. Dará à luz um filho, e chamá-lo-ás com o nome de Jesus, pois ele salvará o povo dos seus pecados. Ou seja, o que a Maria fora revelado pelo anjo, a José foi revelado num sonho. Era uma missão incomensurável: cuidar e proteger o Messias e a sua mãe. Sim, devia ter assustado na altura. Sim. E depois do livre sim de Maria, José, judeu que com certeza conhecia as Escrituras, decidiu acreditar confiando-se. E podemos agora ver este jovem casal de noivos que o que está a fazer é doar a sua vida para que se realizasse a mudança mais radical na história da humanidade. E tal como lhe pedira o anjo em sonhos, José iria obedecer, chamando aquele filho Yeshua, Jesus. E é uma palavra hebraica que significa o Senhor salva, não é? Sim, o Papa Francisco refletiu também numa dada ocasião sobre essa postura deste casal que soube ser pequeno. A humildade é a regra de ouro para um cristão progredir. Isso quer dizer baixar-se.
No momento do anúncio, também Maria se baixa, não percebe bem, mas é livre. Percebe apenas o essencial e diz que sim. Abandona a sua alma à vontade de Deus. E José, seu noivo, ainda não eram casados, também ele se baixa e toma sobre si próprio esta responsabilidade tão grande. É justamente o estilo de Maria e José a revelar que todo o amor de Deus, para chegar a nós, toma o caminho da humildade. Deus humilde que quis caminhar com o seu povo. Fim de citação. Pois, estas citações são todas muito ricas e nós deixamos que elas respirem na cabeça de todos nós e dos nossos ouvintes. Nós não as vamos comentar a todas, que seria impossível. E por isso vamos continuar esta nossa narrativa. E antes do término da gravidez, chegou à pequena aldeia de Nazaré uma notícia. Um edital do imperador, que mais uma vez, Ana, vai transtornar os planos deste casal, não é? É verdade. O Evangelho relata assim. Ora, aconteceu que, naqueles dias, saiu um decreto de César Augusto para ser recenseado todo o mundo habitado. Este primeiro recenseamento realizou-se quando Quirino era governador da Síria. E todos iam recensear-se, cada qual à sua própria cidade. Também José subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, para a cidade de David, que se chamava Belém, por ele ser da casa e da linhagem de David, a fim de se recensear com Maria, sua esposa, que estava grávida. Sim, Ana, portanto, todos aqueles que estavam na órbita de Roma deviam registar-se. E era prática que isso se realizasse na base da linhagem paterna. Ora, sabemos que Belém distava de Nazaré cerca de 150 km e naquele tempo a viagem era difícil, demorava entre 3 a 5 dias a andar a pé, não é? Sim, não deve ter sido nada fácil naquela fase da vida daquela família. O Papa Francisco fala também sobre o que provavelmente lhes passaria no coração. Diz assim: no coração transbordavam de esperança e de futuro por causa do filho que chegava, mas sentiam os passos carregados com as incertezas e os perigos próprios de quem tem de deixar a sua casa. E em seguida tocou-lhes enfrentar a coisa talvez mais difícil, chegar a Belém e sentir que era uma terra que não os esperava, uma terra onde não havia lugar para eles. Sim, não terá sido mesmo fácil. Ou seja, quando este casal, depois desta viagem longa e difícil para uma grávida, chega a Belém, segundo os relatos, aquela cidade fervilhava de gente por causa do recenseamento. E diz o evangelista Lucas que, enquanto ali estavam, cumpriram-se os dias dela dar à luz. Ou seja, tinha chegado, não é? Aquele momento. Sim, o momento tão aguardado chegara e a estalagem onde os viajantes procuravam abrigo para a noite estava apinhada, cheia de gente. Para eles já não havia lugar. Como era possível que para uma jovem grávida, prestes a dar à luz, não se encontrasse nem um canto livre? Mas foi isso que aconteceu. Pois. E tiveram então de se contentar com uma pequena gruta, adaptada a estábulo, abrigada, escavada atrás de uma casa. E o evangelista diz então que Maria deu à luz o seu filho primogênito, envolveu-o em panos e reclinou-o numa manjedoura. Sim, como diz o Papa, como sempre, Deus gera perplexidade. É imprevisível. Aparece continuamente fora dos nossos esquemas. E agora digo eu que podemos pensar que o Deus omnipotente, o Deus da aliança com Israel, se tornara um bebé totalmente dependente dos cuidados deste casal. Um bebé que é carente de proteção, de alimento, de aquecimento, tudo que um bebé precisa, não é? Sim. E este Messias nasceu em Belém. Em hebraico diz-se Bet Lahem, significa a casa do pão. O que não deixa de ser significativo, porque Jesus mais tarde se irá oferecer e dizer de si próprio: eu sou o pão da vida. Pois. Ele nasceu no meio dos animais, numa manjedoura, que é o local onde os animais comem, se alimentam. Foi o primeiro berço deste rei que nos mostra a predileção pela simplicidade. Talvez por isso os primeiros a saber desta extraordinária notícia foram uns pobres pastores que por ali andavam. Sim, e o Papa Francisco reflete sobre este sinal. Diz assim: naquela noite, aquele que não tinha um lugar para nascer é anunciado àqueles que não tinham lugar nas mesas e nas ruas da cidade. Os pastores são os primeiros destinatários desta boa notícia.
Pelo seu trabalho, eram homens e mulheres que tinham de viver à margem da sociedade. Eles eram mesmo considerados impuros. Traía-os a sua pele, as suas roupas, o seu odor, o seu modo de falar, a sua origem. Neles tudo gerava desconfiança. Homens e mulheres de quem era preciso estar ao largo, que era preciso recear. Eram considerados pagãos entre os crentes, pecadores entre os justos e estrangeiros entre os cidadãos. Fim de citação? Sim. O evangelista Lucas sublinha que lhes apareceu o anjo do Senhor e a glória do Senhor envolveu-os de luz. Tiveram um grande medo. Disse-lhes o anjo: Não tenhais medo, eis que vos anuncio uma boa nova, que será uma grande alegria para todo o povo. Nasceu-vos hoje, na cidade de David, um Salvador, que é Cristo Senhor. Isto será para vós um sinal. Encontrareis uma criança, envolta em panos e deitada numa manjedoura. Sobre este sinal, o Papa Francisco também reflete. Eu gostei particularmente deste texto. Diz assim: surpreende que aquilo que o anjo acrescenta para indicar aos pastores como encontrar Deus que veio à terra. Eis o sinal, é um menino. E é tudo. Um menino na tosca pobreza de uma manjedoura. Nada mais. Tal como predissera Isaías, um menino nasceu para nós. O Evangelho insiste neste contraste. Narra o nascimento de Jesus, começando por César Augusto. Primeiro mostra o imperador na sua grandeza, mas logo a seguir leva-nos a Belém, onde de grande não há nada. Apenas um menino, pobre, envolto em panos, rodeado de pastores. Ali está Deus, na pequenez. Eis a mensagem. Deus não cavalga a grandeza, mas desce à pequenez. E continua o Papa: Ele que fez o sol tem de ser aquecido. O amor infinito tem um coração minúsculo que emite batimentos leves. A palavra eterna é infante, isto é, incapaz de falar. O pão da vida tem de ser nutrido. O Criador do mundo não tem onde morar. Hoje inverte-se tudo. Deus vem, pequenino, ao mundo. A sua grandeza oferece-se na pequenez. Deus não busca força nem poder, pede ternura e pequenez interior. Deus quer vir às pequenas coisas da nossa vida, quer habitar nos gestos simples que realizamos em casa, na família, na escola, no trabalho. Acolher a pequenez significa também abraçar Jesus nos pequenos de hoje. São eles os mais parecidos com Jesus, nascido pobre. Muito bem. O Evangelho de Lucas sobre o nascimento remata aqui que os pastores, ao ver a Sagrada Família, deram a conhecer o que lhes tinha sido dito acerca daquele menino. E todos os que ouviam se admiravam com o que lhes era dito pelos pastores. Maria, porém, conservava todas estas palavras, meditando-as no coração. Exatamente. E agora, com Jesus já nascido no meio da humanidade, parece-me que é o momento para a nossa pausa habitual. Temos ainda muito que conversar sobre esta família que ousou acolher a pequenez. O que achas, Zé Pedro? Concordo plenamente, Ana. É o momento certo. Então até já. Até já. Formação, catequese, igreja. Eu não sei se isto é para mim. Olha, nós achamos mesmo que sim, porque... Citando uma frase conhecida, a Igreja Viva não é um clube de gente perfeita. Pela vontade de Jesus, é um lugar Para a mudança gradual de gente comum. Tal como nós, tal como tu. Fica conosco. Muito bem, estamos de volta e, como prometido antes da pausa, vamos agora continuar a falar deste pequeno Jesus e dos seus primeiros meses e anos de vida, não é? Isso mesmo. Depois de cumpridos os dias da sua purificação ritual, Maria e José levaram então o recém-nascido Jesus à vizinha Jerusalém para o apresentar ao Senhor e cumprir o que estava prescrito na lei de Moisés. E Lucas continua então o relato com esta descrição.
Quando se cumpriram os 8 dias para o circuncidar, foi chamado com o nome de Jesus, o que fora dado pelo anjo antes de ser concebido no ventre materno. Muito bem, então, situando, quando isto acontece, nesse momento, estavam no templo 2 anciãos que lá foram movidos pelo Espírito Santo. Um deles era o velho Simeão, que durante muito tempo rezara, pedindo para ver o Messias antes de morrer. Estava também Ana, uma profetisa idosa, viúva desde muito jovem, e que nunca se afastava do templo e servia a Deus com jejuns e orações. Também ela reconheceu que aquele era o menino que traria a redenção de Israel. Continuando, Ana? Sim, diz o evangelista. O seu pai e a sua mãe estavam admirados com o que estava a ser dito sobre ele. Então, Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: Eis que ele está aqui para a queda e o ressurgir de muitos em Israel, e para ser um sinal de contradição. E uma espada trespassará a tua própria alma, a fim de se revelarem os pensamentos de muitos corações. Ana, depois de leres isso, essa frase assusta um bocado e podemos imaginar o que terá pensado Maria no regresso a Nazaré. Ou seja, aquelas palavras certamente iam ecoando no seu interior. Sim, sem dúvida. E o relato seguinte, que vem nos Evangelhos, é a visita dos magos, que provavelmente ocorreu algum tempo depois. A tradição oral fala de 3 magos, de nome Baltazar, Gaspar e Melchior, mas a verdade é que não se sabe ao certo quantos eram e quem seriam. Apenas sabemos que eram pessoas cultas, eruditas, que estavam atentas aos eventos astronómicos, sabiam ler os mapas dos céus e sabiam bastante sobre as antigas profecias, não é? Sim, e podemos também imaginar que estivessem nos antípodas do modo de viver dos pastores de Belém. Mas ainda assim teriam algo em comum com eles. A inquietação e o desejo do infinito, de procurar algo mais, que os levou a colocarem-se ao caminho à procura desse algo mais. Sim, o Papa Bento XVI fala disso. Passo a citar. A estrela e as Sagradas Escrituras foram as 2 luzes que guiaram o caminho dos magos, os quais são para nós modelos dos autênticos pesquisadores da verdade. Eles eram sábios, que prescrutavam os astros e conheciam a história dos povos. Eram homens de ciência, num sentido amplo, que observavam o cosmos, considerando-o quase como um grande livro cheio de sinais e de mensagens divinas para o homem. Por conseguinte, o seu saber, longe de ser considerado autossuficiente, era aberto a ulteriores revelações e apelos divinos. Teriam podido dizer: fazemos sozinhos, não precisamos de ninguém, evitando, segundo a nossa mentalidade de hoje, qualquer contaminação entre a ciência e a palavra de Deus. Mas, ao contrário, os magos ouviram as profecias e acolheram-nas, e logo se puseram a caminho rumo a Belém. Sim, o evangelista São Mateus diz-nos no capítulo 2: Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir isto, o rei Herodes perturbou-se, e toda a cidade de Jerusalém com ele. Reunindo então todos os chefes dos sacerdotes e os doutores da lei do povo, procurava saber junto deles onde nasceria o Cristo. E eles disseram-lhe: Em Belém da Judeia, pois assim está escrito por meio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a mais pequena entre as cidades de Judá, pois de ti sairá um chefe, aquele que apacentará o meu povo Israel. Então Herodes, depois de secretamente chamar os magos, inquiriu-os cuidadosamente acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera, e ao enviá-los a Belém disse-lhes: Ide e indagai cuidadosamente acerca do menino. Assim que o encontrardes, anunciai-me, para que também eu vá adorá-lo. Sim, este Herodes estava muito interessado, mas não era pelas melhores razões. Pois não. Então esta passagem foi abordada no último episódio com o Sr. Dom António, e ele fez questão de nos explicar que Herodes era um rei sanguinário, que governava com um pulso de ferro. Era um homem cruel.
E para ele o poder vinha antes dos laços familiares. Ele mandara matar a sua mulher, os seus filhos e outros familiares. Ele era idumeu e, para cair nas boas graças do povo judeu, reconstruíra o Templo de Salomão. Mas se calhar ele não se preocupava muito com a religião, pois não, Ana? Sim, não estaria genuinamente preocupado com a religião, muito mais preocupado com a conservação do seu poder que o levara a todas essas atrocidades que estão historicamente documentadas. E, portanto, estes boatos sobre um novo rei dos judeus naturalmente o terão preocupado muito, sobretudo pelas consequências que poderiam ter sobre a população e sobre o seu próprio poder sobre ela. E, portanto, pediu aos sacerdotes que lhe explicassem, uma vez que ele não era judeu, quais as palavras do profeta Miqueias e de outras profecias das Escrituras que indicavam justamente Belém como o lugar onde este misterioso rei deveria nascer. E, na posse dessa informação, convocou então os magos, em segredo, pretendendo fazer deles seus informadores. Entretanto, estes deram a entender que iriam cooperar com Herodes, prometeram-lhe que regressariam para o informar, mas isso também não aconteceu exatamente dessa forma. Sim, sobre aquilo que lhes ia no coração, o Papa deixa-nos esta frase: os magos não queriam mais as coisas usuais. Estavam cansados dos Herodes do seu tempo. Mas lá em Belém havia uma promessa de novidade, uma promessa de gratuidade. Lá estava a acontecer algo de novo. Sim, o evangelista refere que, tendo ouvido o rei, eles foram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente avançava à sua frente, até que ao chegar, parou sobre o lugar onde estava o menino. Ao ver a estrela, sentiram uma alegria imensa. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e caindo por terra, adoraram-no. Ao abrirem então os seus tesouros, ofereceram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra. Mais uma vez trazemos outro texto do Papa Francisco que nos ajuda a tocar no essencial, que diz assim: os magos empreendem uma longa e árdua viagem para ir adorar o rei dos judeus. E quando finalmente chegam à meta, em vez de encontrarem algo grandioso, veem um menino com a mãe. No entanto, não se escandalizam, nem se desiludem, não se lamentam. O que fazem? Prostram-se. Entrando na casa, diz o Evangelho, acharam um menino com Maria, sua mãe, prostrando-se diante dele, adoraram-no. Surpreende um gesto tão humilde realizado por parte de homens tão ilustres. Era habitual naquela época prostrar-se diante de uma autoridade que se apresentava com sinais de poder e glória. Mas diante do menino de Belém não é simples. Não é fácil adorar este Deus, cuja divindade permanece oculta e não parece triunfante. Significa em si mesmo aceitar a grandeza de Deus que se manifesta na pequenez. Esta é a mensagem. Mais adiante nesse texto, o Papa continua: a prostração é o sinal de quem põe de lado as próprias ideias e dá espaço a Deus. É necessária humildade para o fazer. E é assim que se abrem à adoração de Deus. Os cofres que abrem são imagem do seu coração aberto. A sua verdadeira riqueza não consiste na fama, no sucesso, mas na humildade, na sua crença de que precisam de salvação. Este é o exemplo que os magos nos dão hoje. Se permanecermos sempre no centro de tudo com as nossas ideias e presumirmos vangloriar-nos de algo perante Deus, nunca o encontraremos plenamente, nunca o adoraremos. Se, por outro lado, abandonarmos as nossas pretensões de autossuficiência, se nos fizermos pequenos por dentro, então redescobriremos a maravilha de adorar Jesus, porque a adoração passa pela humildade do coração. Aqueles que têm a vontade de superar não se apercebem da presença do Senhor. Jesus passa ao lado e é ignorado, como aconteceu a muitos naquele tempo, mas não aos magos. Sim, e eu acrescento, como acontece a muitos no nosso tempo. Sim. Jesus passa, toca na vida de alguém e depois é ignorado.
Depois disto, o evangelista refere o seguinte: e os magos, tendo sido avisados num sonho para não retornarem a Herodes, retiraram-se por outro caminho para a sua terra. Agora podemos refletir que este outro caminho tem um duplo significado. Por um lado, eles estavam de facto a ignorar o pedido de Herodes, ou seja, não lhe queriam dar essa satisfação de dizer onde estava o rei dos judeus. E por outro, pode significar que ao encontrar verdadeiramente a Deus, ninguém fica indiferente. Ou seja, a sua vida, o seu trajeto passará a ser diferente, não é? Sim. Aliás, este jovem casal que os magos vão visitar, que já tinha vindo de Nazaré para Belém, vai voltar a ter uma alteração de planos neste seu caminho tão atribulado. Nem o facto de terem acolhido no seio desta família o Filho de Deus os livra de contratempos e dificuldades. Pois. O relato de São Mateus continua. Depois de eles, portanto os magos, se retirarem, eis que um anjo do Senhor apareceu num sonho a José, dizendo-lhe: levanta-te, toma o menino e a sua mãe, foge para o Egito e fica por lá até que eu te diga, pois Herodes está prestes a procurar o menino para o matar. Então, levantando-se, José tomou o menino e a sua mãe durante a noite e retirou-se para o Egito. Pois, mais uma vez, tinham de partir de novo à pressa. Tinham de escapar para longe, para onde este Herodes não tivesse jurisdição. A vida deste menino Jesus estava em perigo, não é? Então Jesus, Maria e José, perseguidos por esta maldade do Herodes, decidido a aniquilar quem lhe pudesse ameaçar o poder, não é? Tornaram-se migrantes, refugiados no Egito. E este país, tradicionalmente, acolhia os refugiados, sobretudo israelitas, muito bem normalmente. Lá tinham sempre lugar, não é? Sim. Graças à advertência que tinham recebido da parte de Deus, a pequena família e os magos tinham quase 24 horas de vantagem, não é? E, portanto, a notícia da partida dos 3 sábios da estalagem chegou ao palácio, podemos imaginar, ao anoitecer desse dia. Sim. E o Evangelho diz-nos que Herodes, ao ver que fora enganado pelos magos, ficou muito irado e mandou então executar em Belém e em todas as suas regiões todos os meninos que tivessem 2 anos ou menos, de acordo com o tempo que inquirira cuidadosamente junto dos magos. Sim, perante mais este anúncio do anjo, num sonho, o Papa Francisco destaca a obediência de José. Diz assim: perante os crimes atrozes que estavam prestes a acontecer, São José, exemplo de homem obediente e fiel, foi capaz de ouvir a voz de Deus e a missão que o Pai lhe confiava. E porque soube ouvir a voz de Deus e se deixou guiar pela sua vontade, tornou-se mais sensível àquilo que o rodeava e soube ler com realismo os acontecimentos à sua volta. Noutra ocasião, o Papa Francisco explica a desordem humana que levou à ordem da matança por parte de Herodes. Herodes ficou perturbado, teve medo. É aquela perturbação que leva a pessoa, à vista da novidade que revoluciona a história, a fechar-se em si mesma, nos seus resultados, nos seus conhecimentos, nos seus sucessos. A perturbação de quem repousa na riqueza, incapaz de ver mais além. É a perturbação que nasce no coração de quem quer controlar tudo e todos. Herodes teve medo, e aquele medo levou-o a procurar segurança no crime. Pois, eu não sei quanto a Tiana, mas infelizmente, olhando para o mundo, vemos muitos Herodes à solta, não é? Que quando estão com medo, atuam com o mal, infelizmente, não é? Sim. Continuamos nessa senda, infelizmente, não é? Sim. E é por isso que isto ainda é boa nova, não é? Exatamente. Tendo esperança de que algum dia o género humano há de aprender, não é? Sim. Quando ouvirmos esta boa nova e a pusermos em prática, como dizia o Dom António, Isso. se vivermos isto torna-se explosivo, não é? Exatamente. Falta-nos a parte de a pôr em prática. Sim. Uma pessoa de cada vez, uma ação de cada vez.
Isso. Pronto, então depois deste longo período no Egito, desta Sagrada Família, finalmente chegou a notícia esperada. O rei Herodes tinha morrido, e podemos até pensar, esta constatação, que a sua sede de poder não lhe serviu de nada, não é? Não lhe garantiu nem um dia de vida a mais nesta terra, não é? Acontece a todos. Sim. E na nossa narrativa estamos agora situados cerca do ano 4 a.C., e é assim que o evangelista vai relatar uma nova revelação divina ao chefe desta nossa família. Diz assim: quando morreu Herodes, eis que um anjo do Senhor apareceu num sonho a José, no Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, pois morreram os que procuravam tirar a vida do menino. Ele, levantando-se, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Portanto, podemos ver aqui, mais uma vez, que José, como sempre o fizera, obedeceu. Ele, no fundo, saberia que estas revelações noturnas, em forma de sonho, vinham de Deus. E, agora pela frente, no olhar desta família de Nazaré, finalmente havia a esperança de voltar a um lugar em que podiam ter o conforto do lar, não é, Ana? Sim. Conseguimos imaginar que a vida desta família, no regresso ao seu espaço, ao seu contexto, à aldeia de origem, terá mergulhado na simplicidade de Nazaré. José certamente se dedicou ao seu trabalho. De acordo com as tradições judaicas, sabemos que até aos 5 anos as crianças eram confiadas aos cuidados e à educação da mãe, e depois começava o seu percurso de instrução religiosa na sinagoga e habitualmente começavam a aprender o ofício do seu pai. A vida do Filho de Deus não foi certamente diferente da dos seus conterrâneos na aldeia de Nazaré. Sim. O Papa Bento XVI ajuda-nos a refletir sobre a importância deste modelo de pai, tal como era São José, na construção da personalidade durante a infância de Jesus, não é? E diz assim o Papa Bento XVI: pelo exemplo forte e paterno de José, Jesus aprendeu as virtudes da piedade viril, da fidelidade à palavra dada, da integridade e do trabalho duro. No carpinteiro de Nazaré, pôde ver como a autoridade posta ao serviço do amor é infinitamente mais fecunda do que o poder que procura dominar. Quanta necessidade tem o nosso mundo de exemplo, da orientação e da força calma de homens como José. Fim de citação. Verdade. Continua a ser uma mensagem muito atual nos nossos tempos. E é um facto que sobre São José não está escrita sequer uma fala sua em toda a Escritura. Numa outra ocasião, o Papa Bento XVI também nos dá a este propósito uma boa pista para reflexão. O silêncio de São José não manifesta um vazio interior, mas ao contrário, a plenitude de fé que ele traz no coração e que orienta todos os seus pensamentos e todas as suas ações. Um silêncio impregnado de oração constante, de oração de bênção do Senhor, de adoração da sua santa vontade e de confiança sem reservas na sua providência. Não se exagera se se pensa que precisamente do Pai José, Jesus adquiriu no plano humano aquela vigorosa interioridade que é o pressuposto da justiça autêntica, da justiça superior que um dia ele ensinará aos seus discípulos. Fim de citação. Sim, essa reflexão é muito bonita. Ou seja, Jesus aprendeu de José as virtudes, não é? Aprendeu a justiça. E sobre o silêncio, também já no Antigo Testamento, recordas-te, Ana, que o profeta Elias constatou que Deus não estava no terremoto, não estava no vendaval, não estava no fogo, mas sim estava na brisa suave, não é? Isso. Portanto, há aqui uma continuidade, digamos assim, na revelação de Deus e das coisas de Deus. Acompanhando a narrativa dos Evangelhos, avançamos agora para o ano estimado como ano 7º depois de Cristo. Portanto, temos aqui um pulo em que Jesus já teria cerca de 12 anos. E, por esta altura, segundo a tradição judaica, as crianças preparavam a sua iniciação religiosa. E com isso iam com a família ao Templo de Jerusalém.
Era o momento em que o jovem da família lia pela primeira vez em público uma passagem da Torá, aquela lei revelada por Deus a Moisés. Esta cerimónia, que se chama Bar Mitzvah, significa filho da lei ou submisso à lei. E, no fundo, indica a passagem do jovem judeu como membro adulto na sua comunidade judaica. Não é assim, Ana? Sim. Na tradição judaica, as peregrinações à Cidade Santa, a Jerusalém, seriam, em teoria, 3 por ano, mas as famílias pobres, e principalmente aquelas que habitavam mais longe, faziam apenas uma no momento da celebração da Páscoa. Formavam-se então longas comitivas a caminho de Jerusalém e a cidade enchia-se de peregrinos. As peregrinações eram um evento coletivo, não se permanecia separado por famílias nas deslocações, mas avançava-se em grandes grupos. Os rapazes, na idade em que Jesus estaria nessa altura, gozavam de uma certa liberdade para se deslocar, para circular entre grupos, desde que nunca perdessem o contacto com a caravana que avançava lentamente ao longo do caminho. Sim. E isto vai nos levar ao próximo episódio deste início da vida de Jesus. Sim. Essa contextualização que fizeste é muito importante para percebermos o que se vai passar a seguir. Então, São Lucas conta-nos assim: os seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. E quando fez 12 anos, eles subiram até lá, segundo o costume da festa. E, completados os dias, quando regressavam a casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que os seus pais soubessem. Pensando que ele estava na caravana, percorreram um dia de caminho e procuraram-no entre os parentes e os conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. Podemos imaginar o desespero de Maria e de José, não é? Sim. Naquela noite não devem ter dormido sequer, quando constataram que tinham perdido o seu filho. Puseram-se de novo em marcha, seguindo contra a corrente imensa dos peregrinos que saíam da Cidade Santa, e, quando voltaram a transpor as portas de Jerusalém, puseram-se de novo à sua procura. O evangelista relata-nos assim: aconteceu que 3 dias depois o encontraram no templo, sentado no meio dos mestres, a ouvi-los e a interrogá-los. Todos os que o ouviam estavam espantados com a sua inteligência e as suas respostas. Ao vê-lo, ficaram perplexos. E a sua mãe disse-lhe: filho, por que nos fizeste isto? Eis que teu pai e eu estávamos aflitos à tua procura. Ele disse-lhes então: por que me procuráveis? Não sabíeis que é necessário que eu esteja na casa de meu pai? Mas eles não entenderam o que lhes disse. Sim, Ana, não sei se tu partilhas essa opinião, mas quando ouvimos isto parecem palavras duras de Jesus para os pais, não é? Sim, sim. Palavras de adolescente. Exatamente, era esse ponto que eu ia chegar. Tu tens um adolescente na tua casa, eu também tenho uma adolescente na minha. Exatamente. E podemos pensar que começou aquela altura da separação umbilical, não é? Que todos os pais sofrem quando os filhos tomam a sua própria estrada, não é? Reivindicando a sua autonomia, não é? É isso. Mas vamos ver aqui como é que o Papa Francisco analisa este episódio. Diz assim: no Evangelho vemos que até na Sagrada Família nem tudo corre bem. Há problemas inesperados, há angústias, sofrimentos. Maria e José perdem Jesus, procuram-no ansiosamente e encontram-no depois de 3 dias. E quando, sentado entre os mestres no templo, responde que deve cuidar das coisas de seu pai, não o compreendem. Precisam de tempo para aprender a conhecer o seu filho. Continua o Papa. Assim também para nós, todos os dias, em família, é preciso aprender a ouvir-se e a compreender-se, a caminhar juntos, a enfrentar conflitos. É o desafio diário que se vence com a atitude certa, cuidando dos detalhes das nossas relações. E como se faz isso? Olhamos para Maria, que no Evangelho de hoje diz a Jesus: o teu pai e eu estávamos à tua procura. O teu pai e eu, não diz eu e o teu pai. Aprendamos isto. Na Sagrada Família, primeiro tu e depois o eu. Para preservar a harmonia na família, devemos combater a ditadura do eu, quando o eu se incha. Passemos do eu para o tu. O que deve ser mais importante na família é o tu.
Fim de citação. Esta meditação é deliciosa, não é? Faz-nos pensar, certamente. Sim, muito oportuno. Sim, nos dias que correm, não é? Em que muitos de nós, infelizmente, todos nós, eu incluído, às vezes caímos no nosso pequeno mundo, no nosso pequeno telemóvel, nas nossas pequenas séries, eu, e o tu está ali mesmo ao lado, à espera de ser relevado, não é? Continuando, o evangelista termina o episódio dizendo assim, acerca de Jesus. Desceu então com eles, foi para Nazaré e era-lhes submisso. Sua mãe conservava todas estas palavras no seu coração. E Jesus crescia em sabedoria, em idade e em graça, junto de Deus e dos homens. Sim, essa frase é ótima, porque nos mostra várias coisas. Uma delas é Maria como exemplo a seguir. Ela guardava no coração todas as palavras e os acontecimentos relativos a Jesus. Meditava e permitia-se ser conduzida pela força da palavra do seu filho. Tal como nós, que tantas vezes podemos conviver no nosso coração magoado ou cansado com a dificuldade em compreender tantos acontecimentos da nossa vida. Sim. Mas devemos sempre guardar espaço para lá colocar a palavra e a ação de Deus em nós, deixando-nos iluminar pelo Senhor. Sim, essa reflexão é mesmo importante, ou seja, se deixamos espaço para a palavra de Deus, ela vai germinar, não é? Vai curar, vai iluminar aquilo que precisa ser tratado. Certo. Portanto, Ana, eu gostaria imenso de falar sobre tantos episódios que hoje aqui relatamos, que são tão ricos e teriam, cada um deles, certamente uma hora de conversa, no mínimo. Mas temos que ficar por aqui, não é? É isso. O nosso tempo está a terminar. As passagens seguintes dos Evangelhos já nos colocam com Jesus adulto e veremos o início da sua vida pública já no próximo episódio. Neste intervalo, entre Jesus adolescente e Jesus adulto, os teólogos tentam conjecturar sobre o vazio da informação desta chamada vida oculta de Jesus. E sim, e podemos pensar que de Jesus, vendo bem as coisas, apenas conhecemos relatos de pouco mais de 3 anos da sua vida, quando na realidade ele viveu bem mais de 30. Portanto, se pensarmos bem, só conhecemos cerca de 10% da sua vida. Isto pode-nos querer dizer que Jesus quis viver como um de nós e que, ao mesmo tempo, também nos pode dizer que é na vida comum, no dia-a-dia, que há espaço para caminhar para a santidade, como aconteceu na família de Nazaré. Não concordas, Ana? Sim. E para rematarmos com mais uma citação dos textos do Papa Francisco, há uma que eu gosto muito, em que ele nos diz que é na nossa existência ordinária, comum, que Deus quer realizar coisas extraordinárias. Isso que acabaste de dizer é o exemplo acabado deste acontecer do extraordinário no meio da vida de todos os dias. É uma mensagem também de que continuamos a precisar de ser recordados. Não te parece, Zé Pedro? Sim, sim. Não é preciso grande fireworks, grande espalhafato, não é? Não. É no dia-a-dia, no silêncio, na continuidade que as coisas acontecem, as coisas de Deus acontecem. Pois bem, Ana, isto continuava por aqui fora, mas temos mesmo que terminar. Se não perdemos ouvintes. Exatamente, já podem estar a adormecer alguns deles. Agradecemos a todos a vossa companhia desse lado. Prometemos regressar em breve com a continuação desta extraordinária história de como Deus se quer renovadamente fazer próximo dos homens, tendo para isso agora começado a viver entre nós. Ana, muito obrigado pela tua presença. Obrigada eu. Foi, como sempre, um gosto estar aqui e até breve. Até breve. Hoje demos aqui o primeiro passo de 12 deste caminho do módulo 2. Na próxima semana cá estaremos de volta para, em conjunto, continuarmos esta caminhada em direção ao coração de Deus e da sua Igreja, dando sempre, em segurança, um pequeno passo de cada vez. Até lá, fiquem connosco, ficamos juntos. E assim termina mais um episódio do podcast Fica. Se gostam de ouvir estas conversas, podem colocar gosto, subscrever o canal e ainda partilhar com os amigos. São boas formas de nos ajudar a continuar.
Marcamos novo encontro para a próxima semana. Até lá, fiquem connosco. Ficamos juntos.